Olá pessoal, tudo bom? Então, para darmos continuidade à nossa aprendizagem, hoje nós vamos aprender a divisão de números racionais, certo? Então, para iniciar, nós vamos começar com a divisão de números na forma decimal, ok? Então, como a gente faz isso? A primeira coisa que nós vamos fazer é igualar as casas decimais, ou seja, fazer com que os dois números tenham a mesma quantidade de algarismos depois da vírgula, direita da vírgula. Vou dar um exemplo. 3,22 dividido por 1,4. O 3,22 ele tem dois algarismos à direita da vírgula. Os dois, né? Ou seja, eles são centésimos. E 1,4 é décimos, ou seja, só tem um algarismo. Então o que nós precisamos fazer? Acrescentar um zero aqui à direita desse 1,4 para os dois ficarem com a mesma quantidade. Ó. Então vai ficar 3,22 dividido por 1,40. Percebe que agora eu tenho dois algarismos e dois algarismos à direita da vírgula. Igualada a quantidade de casas decimais, nós vamos tirar a vírgula para dividir. O que tirar a vírgula? Nada mais é do que nós estamos multiplicando isso por 100 e esse número por 100. É só isso, mas para facilitar a sua compreensão, você iguala as casas decimais e tira a vírgula e faz uma divisão normal. Ou seja, eu vou ver quantas vezes o 140 cabe no 322. Então, vou ver os múltiplos de 140 na tabuada de 140. Então, uma vez dá 140, duas vezes 140 dá 280 e três vezes vai dar 420. Percebem que o 420 passa. Então, eu tenho que 140 cabe duas vezes, então vou colocar um 2, e aqui vou diminuir o 280. Vamos diminuir e vai dar 42. Estão vendo que eu não tenho mais nenhum número para baixar e esse resto, obviamente, ele é menor que o meu quociente, o meu divisor. Então, o que eu preciso? Eu não tenho como continuar essa divisão. Como que eu faço? Sempre que sobrou o resto, não tem mais quem baixar, você acrescenta um zero ao lado do resto e coloca uma vírgula no quociente. Dessa forma, nós vamos começar a trabalhar com números decimais. Ó. Então, vou colocar um zero aqui no lado do resto e uma vírgula no meu quociente. Então, agora eu vou dividir 420 por 140, que dá 3 vezes, que é 420, diminui a zero. Ou seja, 3,22 dividido por 1,4 é 2,3. Resumindo, então, primeiramente, iguala a quantidade de casas decimais, tira a vírgula, divide normalmente. Sobrou o resto, não tem mais quem baixar. Coloca um zero e uma vírgula aqui no teu quociente e continua a divisão. É dessa maneira que resolvemos divisões com números decimais. Vamos fazer um outro exemplo. 102,8 dividido por 2,5. Então, vamos ver a quantidade de casas decimais. O 102,8 tem um algarismo depois da vírgula. E o 2,5 também tem um, ou seja, já temos a mesma quantidade de casas decimais. Então, é só tirar a vírgula e dividir. Então, 1028 dividido por 25. Então, vamos ver quantas vezes o 25 cabe no 1 não, no 10 não, quantas vezes o 25 cabe aqui no 102. Então, vamos ver os múltiplos de 25. 25, 50, 75, 100. Depois 125 vai passar, né? Então são 4 vezes que dá 100. Vamos diminuir, vai sobrar 2. O que eu faço? Baixo 8. Então 28 dividido por 25, uma vez só. Então menos 25 vai sobrar 3. Não tenho mais quem baixar e sobrou o resto. O que eu faço? Acrescento um zero ao lado do resto e coloco uma vírgula no quociente. E agora continua a divisão. 30 dividido por 25, uma vez, que vai dar 25, sobra 5. Pessoal, já coloquei a vírgula e sobrou o resto novamente, o que eu faço? Eu acrescento um zero, porque eu vou para os centésimos, eu estava no décimo, então eu acrescento um zero e vou para os centésimos e não preciso mais colocar vírgula nenhuma. Então, de novo, ó, sobrou o resto. Já coloquei a vírgula, já estou trabalhando com números decimais. Eu só acrescento um zero e continuo a divisão. 50 dividido por 25, duas vezes, que vai dar 50.
sobra 0, ou seja, terminou minha conta. Então, 102,8 dividido por 2,5 é 41,12. Então, já colocou um 0 e uma vírgula, fez a divisão, sobrou o resto, pode acrescentar um 0 e continuar a divisão. Ok? Se sobrasse resto, acrescentava um 0 e continuava a divisão. E assim, dividimos números decimais. E quando os números decimais eles forem negativos, a divisão ocorre da mesma maneira, só que a gente vai aplicar a regra dos sinais. Quando os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo, quando os sinais forem diferentes, o resultado vai ser negativo. Então, vamos fazer um exemplo. Menos 1409,1 dividido por menos 7. Então, vamos ver a quantidade de casas decimais. Os 1409,1 tem um algarismo depois da vírgula, direita da vírgula, que é 1. O menos 7 não tem vírgula. Então eu preciso igualar as casas decimais. Aqui tem 1 e aqui não tem nada. Então eu vou colocar uma vírgula e um 0 ao lado desse 7. Então agora eu tenho uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Agora eu tiro a vírgula e divido. 14.091 dividido por 70. Então vamos ver quantas vezes o 70 cabe no 140. Então, múltiplo de 70. 70, 140, 210. Então, o 70 cabe duas vezes, né? Que dá exatamente 140. Vamos diminuir, vai sobrar 0. Vou baixar o meu 9. Ok? 9 dividido por 70. Não dá. Então, coloco um 0 e baixo 1. 91 dividido por 70. Uma vez, né? Duas passam. Então, uma vez que dá 70, vai sobrar 21. Não tenho mais quem baixar, sobrou o resto. Lembram? Acrescento um 0 ao lado do resto e uma vírgula no meu quociente. 210 dividido por 70, 3 vezes, que dá 210 e sobra 0. Ou seja, a minha resposta é 201,3 positivo. Por que positivo? Porque os sinais dos números são iguais. Aqui é menos e aqui também é menos. Por isso que fica positivo. Certo? Vou fazer mais um exemplo. 195,3 dividido por menos 3,1. Então, primeira coisa, vamos ver quantas casas decimais esses números têm. Aqui no 195,3 tem um algarismo e no menos 3,1 também tem um. Então, já tem a mesma quantidade, é só tirar a vírgula e dividir. 1953 dividido por 31. Então, vamos ver quantas vezes o 31 cabe no 195. Então, os múltiplos de 31. 31, 62, 93, 124. Tem que continuar. 155, vamos fazer mais um. 186, o próximo vai passar, vai para 200 e pouco. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes, que dá 186 e sobra 9. Então, vamos baixar o 3. 93 dividido por 31. 3 vezes exatamente, que dá 93 e sobra 0. Ou seja, nesse caso eu não precisei colocar vírgula. A minha resposta é 63 inteiros. Negativo. Por que negativo? Porque os sinais dos números são diferentes. O 195,3 é positivo e o 3,1 é negativo. Então, sinais diferentes fica negativo. Certo? Então, assim que resolvemos divisão com números decimais. E vamos ver, então, na forma de números fracionários, né? Então, divisão de frações. Vamos lembrar como é que a gente faz. A gente vai copiar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, 6 trezeavos dividido por 5 meios, como que a gente faz? Copia a primeira fração, 6 trezeavos. Vamos multiplicar. Então, vou fazer vezes e vou inverter a segunda. Então, 5 meios vai virar 2 quintos. E vou multiplicar. Como a gente multiplica a fração? É só fazer numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, 6 vezes o 2 dá 12. E 13 vezes 5, 65. Só isso. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. 8 dozeavos dividido por 3. Lembrando que esse 3 sozinho, ele na verdade é um 3 sobre 1, tá? Então, vou copiar a primeira fração, 8 dozeavos. Vou multiplicar.
e vou inverter a segunda. 8 vezes 1 dá 8, 12 vezes 3 dá 36. Essa fração dá para simplificar, né? Então, eu vou dividir por 2 no numerador e no denominador. 8 dividido por 2 dá 4 e 36 dividido por 2 dá 18. Dá para dividir de novo por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2 e 18 dividido por 2 dá 9. Então, a resposta de 8 dozeavos dividido por 3 é 2 nonos, certo? Então, agora, quando a gente tem frações negativas, é o mesmo processo, a divisão, só que quando os sinais forem iguais é positivo e quando forem diferentes é negativo. Então, vamos lá. Menos 11 trezeavos dividido por menos 2 terços. Então, eu vou copiar a primeira fração, vou multiplicar e vou inverter a segunda. Tá? Vai ficar o 3 no numerador e o 2 no denominador. E vou multiplicar. Ó. 11 vezes 3 dá 33. 13 vezes 2, 26. Sinais são iguais, então fica positivo. Não dá para simplificar, essa é a minha resposta. E um outro exemplo. 15 sextos dividido por menos 3 quintos. Então, vou copiar a primeira fração, vou multiplicar e vou inverter a segunda. O 5 vai para o numerador, então. 5 terços. Então, vou multiplicar. 15 vezes 5, 75. 6 vezes 3, 18. Por que eu coloquei um sinal de menos? Porque os sinais são diferentes. Ó, o 15 sextos é positivo e o 5 terços é negativo. E essa fração dá para simplificar por 3. Então, 75 dividido por 3 dá 25 e 18 dividido por 3 dá 6. Então, a resposta para a minha divisão é menos 25 sextos. Pessoal, espero ter ajudado. Assista o vídeo várias vezes. Bons estudos e boa semana.